Oi, gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, sou aqui assistente social, professora de serviço social e sou responsável aqui pelo serviço social para concursos. E no vídeo de hoje trouxe uma pergunta que eu escuto muito, que muitas vezes alguém chega assim para mim: Shellen, vou atuar como assistente social pela primeira vez, me ajuda, socorro, não sei o que fazer, tô muito ansiosa, muito nervosa. Ufa, recebo muito isso e decidi aqui fazer um vídeo, né, para trazer um pouco, algumas contribuições, algumas reflexões sobre essa nova etapa que é atuar, né, como assistente social. Pois bem, dividi esse vídeo em 4 pontos e vou começar pelo primeiro, que é falando o seguinte, gente. Olha só, todo mundo já teve esse sentimento um dia, assim eu acho, né? Pelo menos eu, Shellen Galdino, teve essa mesma aflição antes de ser assistente social. Pra quem não sabe, eu sou só assistente social mesmo, assim, né? Abre aspas, de verdade, há 1 ano, certo? Eu atuo como assistente social na saúde há 1 ano. Claro que antes de ser assistente social, eu era professora, eu passei um tempo no mestrado, enfim, mas mesmo com toda essa experiência da docência e do mestrado, eu fui para minha experiência profissional ainda com muito medo, né? Com muita ansiedade, na verdade, um pouco de insegurança, talvez. E quero dizer para você, gente, que isso é normal. Então fica tranquilo que todo mundo já teve esse sentimento um dia. Isso ocorre porque você está extremamente ansioso ou ansiosa, certo? E o seu corpo está com descarga de adrenalina sobre uma situação que você não conhece, que é esse novo emprego. Então é absolutamente normal você ficar um pouco, digamos assim, intimidado, um pouco inseguro sobre uma situação nova. É que nem você, sei lá, encontrar pela primeira vez aquele crush que você gosta. Você vai ficar nervoso com aquele friozinho na barriga, então é completamente normal. Fica tranquilo, tá? Que esse medo, esse receio, ele só diz, na verdade, né, que tu tem uma responsabilidade, um compromisso com o teu trabalho, quer que tudo saia bem. Então, o teu corpo tá em alerta para que aquela situação saia, digamos assim, do jeito que você almeja. E aí a sua mente também, como a nossa mente, né, gente, é uma grande estrutura, ela vai criando coisas, ela fica imaginando, o que deixa a gente ansioso e muitas vezes pode bloquear, né, para situações também boas. Mas a gente tem que ver a ansiedade do lado positivo e do lado negativo. O lado negativo é que ela às vezes pode te gerar muitos bloqueios, mas o lado positivo é que ela vai te deixar em alerta para uma situação nova. E é bom sentir esse frio na barriga, significa que a gente é humano. A segunda coisa, gente, é que você precisa compreender que todo mundo um dia foi iniciante. Todo mundo um dia fez algo pela primeira vez. Todo mundo começou do zero. Com você não será diferente. Você está iniciando uma nova jornada, um novo ciclo na sua vida, que é o exercício profissional. É um ciclo de passagem que é importante. Então é normal essa ansiedade, esse medo. Então perceba, todo mundo um dia começou pela primeira vez. Mas para isso há sempre soluções. Por exemplo, no meu caso, o que foi que aconteceu comigo? Teve um processo no meu trabalho de pegar rotina, né? Então eu fui acompanhar o trabalho de uma outra assistente social antes de eu começar o primeiro dia sozinha. Então eu tive esse processo de pegar rotina, eu acho interessante, mas muitas instituições, às vezes, é o assistente social sozinho. E aí, o que fazer? Respira, né? Saiba que existe uma rotina institucional e essa rotina institucional você só vai conseguir saber quando você estiver na instituição. Não tem como previamente idealizar uma rotina, porque tem coisas que são muito particulares da instituição, da equipe, do município. Então, tem coisas que você só vai conseguir pegar, de fato, lá na rotina institucional. E se você for sozinha, prepara um projeto de trabalho, tenta ver o que tinha antes. Geralmente, os trabalhos, eles possuem os POPs, né? Que é o procedimento operacional padrão. No meu trabalho tem um, se não tem, é importante que cada serviço comece a construir o seu, quer dizendo, tentando sistematizar, na verdade, o máximo de procedimentos, de ações, de protocolos, de fluxos, para que você não fique perdido, né, nesse processo que está se iniciando na sua vida. Mas fica tranquilo, tá? Que vai dar tudo certo.
Pois bem, a terceira coisa, gente, é que você estudou 4, 5 anos, não sei, fez estágio, então também tu não tá partindo do zero. E você tem que ter como central, né, como propósito, qual é a finalidade do trabalho do e da assistente social? A finalidade do nosso trabalho é atender bem, é atender de forma responsável os usuários e a população usuária como um todo. Claro, dentro da perspectiva de viabilização dos direitos. E se você tem muito claro que é a finalidade do teu trabalho, é o processo de viabilização dos direitos, tu já tem metade do teu caminho trilhado, tá bom? É importante compreender a finalidade do trabalho. E é justamente sobre isso que versa a instrumentalidade. A instrumentalidade, que a Yolanda Guerra vai falar, ela é a adequação de meios e fins. Meios e fins no sentido de buscar atender melhor uma determinada finalidade. Qual finalidade, vamos supor? Garantir um direito, preservar um direito, viabilizar um direito e a partir disso adequar os meios que se possui, né? Escolhendo os melhores instrumentais, as melhores ferramentas para conseguir garantir essa finalidade que é garantir o direito. E dentro dessa perspectiva, você precisa compreender que o trabalho profissional, ele vai envolver sempre, né, escolhas éticas, valores, vai mobilizar valores, escolhas. E, portanto, é um processo que envolve responsabilidades nas escolhas, né? Tem uma coisa que uma vez a professora Martinelli fala muito, que é o seguinte: a gente lida com pessoas, né? Com vidas. E quando você diz uma coisa para alguém, por mais que você conserte isso depois, minutos depois, não tem como você mudar aquilo que foi dito no primeiro momento. Porque aquela pessoa já pegou aquela informação, já pegou aquela, digamos assim, impressão da realidade. Então, é entender que a gente está lidando ali com vidas, com pessoas que geralmente estão em uma extrema situação de vulnerabilidade social e que tudo que a gente diz tem um peso na vida dela. Do mesmo modo, é importante a gente ter ciência, que eu escuto muito, né? Ah, mas na prática a teoria é outra. Eu discordo profundamente disso, né? Eu compreendo que, na verdade, a teoria ela já existe, né, previamente elaborada na nossa racionalidade, e a prática ela ainda não existe, é uma prática que ainda está em construção. E é do profissional, né, a parte das suas habilidades, competências, do seu arcabouço, esse processo, né, de transitar a teoria para a prática, a partir da adequação dos meios e fins que eu falei, da finalidade, tendo clareza de quais instrumentos utilizar para garantir uma determinada situação que se almeja, que foi previamente determinada. Então, dentro dessa perspectiva, nesse ponto, eu quero destacar essa questão da responsabilidade, certo? Sobre o trabalho, da finalidade e dos instrumentos que mobilizam nossas escolhas e nossos valores e que a gente deve ter como central, que é a garantir a viabilização de direitos. Eu lembro também que uma vez eu cheguei para uma professora, eu estava desesperada, que eu falei assim: professora, eu não sei o que fazer quando eu me formar como assistente social. Ela olhou para mim, na verdade eu até disse assim: eu sei o que eu não vou fazer. Aí ela olhou assim para mim e disse: se você sabe o que não fazer, você já sabe grande coisa. Porque quando a gente nega uma coisa, gente, a gente afirma outra. Já prestaram atenção? É assim, a gente nega uma coisa, a gente afirma uma outra. E eu sabia que eu não queria maltratar o usuário, eu sabia que eu não queria, né, ser autoritária, eu sabia que eu não queria apenas fazer manejo de burocracia, essas coisas eu sabia. E se isso eu sabia, eu afirmo outras coisas na negação desses valores negativos. E ainda sobre isso, né, é importante ter ciência que muitas coisas na nossa vida a gente vai fazendo mediante a observação e a experiência. Essas duas categorias, elas são de extrema importância para o trabalho, né, que é um processo racional que envolve relações sociais. Então, a experiência e a observação, não estou dizendo que elas determinam tudo, mas elas são fundamentais.
né? Mas também cuidado, porque a experiência demais pode levar a vícios, né? A levar a situações que são viciadas no sentido de achar que se algo já foi daquele jeito, sempre será daquele jeito. Mas a experiência e a observação, ela te dá um trato, ela te dá um feeling. Eu hoje, assim, com 1 ano de exercício profissional, eu já sou uma profissional mais experiente do que eu era 1 ano atrás. Mas, claro, eu ainda tenho muito a aprender, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de quando eu precisar, eu recorro às minhas colegas. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha junto comigo e a gente está se ajudando, né? A solidariedade entre a profissão, ela é fundamental. Conta com ela também, né? Que existem muitos profissionais honestos e justos na nossa categoria que querem também colaborar para um serviço social aliado com um projeto ético-político. A quarta coisa, gente, é o seguinte: é preciso diferenciar urgentemente aquilo que é requisição institucional daquilo que é resposta e conduta profissional. Nós somos profissionais que trabalhamos nas instituições e é importante perceber que a instituição ela tem um objetivo mais geral, mas que cada profissão também tem o seu objetivo, né, aliado a um projeto político profissional. E dentro desse aspecto, é compreender que nem tudo que a instituição vai fazer de requisição ao serviço social requer necessariamente uma resposta profissional. É importante direcionar e saber diferenciar isso, porque senão você vai entrar numa celeuma de apenas fazer o que a instituição está te pedindo, né? Que é aquele trabalho sob ordem, o trabalho sob mando. Se a instituição não pediu, não vou fazer. Isso é errado, gente. O profissional, melhor do que ninguém, ele tem autonomia sobre a sua conduta. Ele conhece os procedimentos profissionais e ele sabe agir, certo? E é importante saber diferenciar isso porque é o seguinte, vou dar um exemplo mais prático. Existem os instrumentos que nós do serviço social geralmente utilizamos. A gente tem a entrevista, a visita, a reunião, a abordagem, processos reflexivos, processo de orientação social, o estudo social. E o conjunto desses instrumentos geralmente vão colaborar no processo de produção de documentos técnicos específicos do serviço social, como relatório social, encaminhamento social, como laudo social, parecer social, a perícia, enfim. Mas que também existem os documentos que são da instituição. Muitas vezes uma declaração, um prontuário, uma evolução social para quem faz esse processo de acompanhamento. Então é perceber que existem coisas que são da instituição, existem coisas que são do serviço social. É importante você saber diferenciar aquilo que é de requisição institucional daquilo que é conduta e resposta sua. Tudo parametrado, é claro, nos artigos 4 e 5 da lei que regulamenta a nossa profissão, que vai tratar das competências e atribuições profissionais. E para concluir, gente, quero dizer que atuar, como assistente social exige formação teórica, técnica, metodológica, posicionamento ético-político, mas claro, também você tem que ter perfil, porque a gente lida com situações que são as mais adversas possível, de uma violação de direito, de um estupro de vulnerável, de uma violência doméstica, de abandono e negligência à população idosa. São situações, que envolvem, geralmente, não só violação de direitos, mas tem certas vulnerabilidades sociais. E lidar com esse tipo de situação não é fácil, não vamos romantizar. Não é simples você fazer um atendimento com população em situação de rua, com pessoas que estão em processo de suicídio, de uso abusivo de álcool e outras drogas. São situações extremamente delicadas, das expressões da questão social que nós lidamos, e isso exige um preparo. Existe um preparo técnico, exige um preparo pessoal também. É claro que muitas vezes a gente não vai saber lidar com todas as situações, porque nós também somos humanos. Eu vou dizer a vocês que semana passada eu atendi um caso de violência doméstica e eu fiquei assim, na hora que chegou o caso pra mim, eu fiquei meio parada assim. Precisei de 5 minutos para poder voltar ao raciocínio, porque são muitas demandas que assim tocam a nossa humanidade, e são situações difíceis.
brutais e perversas que a gente lida. Então é importante ter isso em mente, né? Que nós lidamos com situações que envolvem a intimidade, a vida privada da população usuária e que isso requer um posicionamento ético, um posicionamento político, uma preparação, tá? Constante, inclusive, para lidar com essas situações que muitas vezes são situações limites. E compreender, gente, que o trabalho do serviço social, ele não pode se resumir a um trabalho de preenchimento de formulário, tá? E não estou dizendo que tem gente que só faça isso, mas eu estou dizendo que a situação do trabalho precário que a gente vive hoje, essa situação de desmonte das políticas públicas, isso interfere diretamente no nosso trabalho e que muitas vezes as instituições querem, né, que a gente entre nessa lógica das metas. E é muito difícil trabalhar com metas quando a gente está fazendo atendimento social de qualidade, né? Não dá para numerificar tudo que nós temos no nosso trabalho profissional. E é importante compreender que o nosso trabalho não pode se resumir a preenchimento de formulários, porque a gente está lidando com pessoas, com vidas, e envolve um olhar diretamente no olho do outro, envolve uma escuta qualificada, um atendimento próximo e solidário. Isso faz toda a diferença, sabe? Estar inteiramente nos processos que nós lidamos no nosso cotidiano profissional. Isso requer, gente, romper de fato com o tecnicismo, com a burocracia, exige um profissional que atue no processo de desburocratização das relações, da instituição, do acesso ao serviço, né? Isso é inclusive um princípio do nosso código de ética, de que a gente tem que se abster de qualquer prática que vai cercear a liberdade, censura, vai intimidar, vigiar comportamentos, mesmo que isso seja uma requisição institucional. Porque pode ser uma requisição institucional, mas também, né, nunca me esqueço de uma frase que a Barroco disse pra mim, né, quando eu estava estudando ética, que ela olhou assim, mas se ninguém tá te amarrando na cadeira, então ninguém tá te obrigando a fazer também. Presta atenção nisso, sim, né? Não tem ninguém lá torturando a gente pra gente maltratar o usuário, né? Então, gente, são apenas algumas reflexões para quem está iniciando o trabalho, assim, perceba que são muitos desafios, mas são muitas possibilidades também. Aprendo muito atuando como assistente social. Não vou dizer para vocês que é fácil, principalmente estando na urgência e na emergência como eu tô, mas como docente também, porque a gente lida, né, com expressões da questão social que são as mais, né, difíceis, assim, mas eu aprendo muito, né, a ser mais humana, inclusive, nesse processo de desumanidade que a gente vive profundamente na sociedade. Então é isso, gente, são apenas algumas contribuições. Se você tem algo a acrescentar, deixa nos comentários, eu também aprendo muito com vocês. Vamos fazer essa troca, essa partilha que é importante. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijinho e até a próxima.